tarde a todos, muito obrigada por estar aqui neste novo Fresh Fruit Talks. Temos uma convidada aqui muito especial, o seu nome é Verônica Kramer, espero ter dito bem o nome. E pronto, nesta oportunidade, como tínhamos falado, vamos começar com o tema do Google Ads, do Meta Ads, tudo o que é paid media, e que muita gente fala do anúncio, quero colocar um anúncio, quero pagar um anúncio, mas não temos o conhecimento certo, o conhecimento exato. Então, bem-vinda, Verônica. Como é que estás? Estás muito bem? Preparada para esta entrevista? Sim, Andréia, obrigada, tá tudo bem, eu agradeço muito o convite, agradeço por ajudar a divulgar um pouco mais e ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre os ads, né, esse tráfego pago que é um mistério, apesar de todos já terem feito alguma coisa ali de tráfego pago na vida. Sim, exatamente. Então, vamos começar com isto. Para começar, conta-nos um pouco sobre ti, o teu percurso, como é que chegaste ao mundo da publicidade online. O meu percurso com o marketing começou quando eu era bem nova. Eu tenho um tio que tem agência de publicidade e eu vivia criança, eu vivia dentro da agência dele e eu falei um dia para ele, quando eu me formar, quando eu entrar para a faculdade de propaganda e marketing, eu quero um emprego. E ele me deu, com 17 anos eu entrei para a faculdade de propaganda e marketing e ele me deu um emprego, um estágio na agência dele. E foi lá o meu berço no marketing, né? Ainda não tinha internet, não tinha, eu vi a internet nascer dentro de uma agência de publicidades, eu vi a dificuldade que nós tínhamos de explicar aos clientes o que era um custo por clique e não uma métrica auditada. No Brasil era Ibope, eram as métricas ali que auditavam a televisão, a revista. Eles falaram, não, mas como é que eu vou saber se a pessoa viu o clique, isso é mentira? Enfim, eu vi essa dificuldade de nascer dentro de uma agência. Acho até que fui uma das primeiras pessoas que viu a interface do Google Ads no Brasil, porque lá pelos anos 2000 e pouquinho, a gente já trabalhava ali com o Google Ads. E aí, quando me mudei para Portugal, e assim, o online entrou na minha vida como, né, no meu meio profissional, foi a minha especialização ali dentro da agência. E quando eu me mudei para Portugal, sou brasileira, hoje moro em Portugal, eu tive a oportunidade de abrir a minha própria agência de marketing digital. E hoje eu atendo clientes no mundo todo, eu atendo clientes no Canadá, em Portugal, no Brasil, Estados Unidos, Londres, mas tem uma coisa que une todos eles, que todos falam a língua portuguesa. Ah, muito bem, muito bem. Poxa, é mais fácil também assim, não é? Sim, a comunicação facilita mesmo. Pois. Falaste neste momento que já conhecias desde o zero, vamos falar assim, o tema do Google Ads, do Meta Ads. Como explicarias de forma simples a diferença entre as duas plataformas, por exemplo? O Instagram, Meta Ads, né? Instagram e Facebook. Nele a gente gera o desejo na pessoa. A pessoa ainda não sabe que ela precisa consumir aquele produto, mas a gente coloca visualmente aquele produto na frente daquela pessoa e gera o desejo que ela consuma aquele produto. O Google Ads seria o topo do funil, né? Seria o alcance. O Google Ads é o fundo do funil. Eu já sei que eu preciso consumir um produto, eu vou até o Google e digito no buscador. Eu preciso consumir tal produto, só preciso decidir onde. Eu gosto muito de fazer uma analogia, que eu acho ela até um pouco divertida, com uma empresa que limpa sofás, né? Você está ali vendo no seu Instagram e, de repente, você aparece ali no seu... Foi comigo que aconteceu. Aparece no seu Instagram ou um anúncio de, olha, você sabe que pode ter mais de 100 mil ácaros no seu sofá? Falei, olha, eu não estava pensando em lavar meu sofá, mas agora eu já estou a pensar, né? Aí, o que acontece? Eu vou ali no Google Ads e falo, quero uma empresa, eu já tomei a decisão. Pronto, aquela pessoa, não sei se eu vou consumir com ela ou não, mas eu tomei a decisão. Tomei a decisão, vou ao Google e falo, eu preciso de uma empresa que limpe meu sofá. Pronto, acho a empresa e fecho o negócio. Então, um gera o desejo e o outro é o topo do funil, o fundo do funil, que é a conversão. Não que não se converta também na meta. Claro, claro. E achas que qualquer empreendedor, neste caso, pode se beneficiar da publicidade paga?
ou há casos em que é melhor não? Olha, a publicidade paga só aumenta o seu alcance. O que que nós precisamos para divulgar o nosso trabalho? Alcance, que as pessoas saibam, né? Ninguém vai sonhar um dia com o meu site, veronicakramer.net. Eu preciso avisar as pessoas que eu tenho um site, que esse site é o veronicakramer.net, e assim as pessoas encontram o meu trabalho. Então, qualquer um se beneficia quando ele tem mais volume, mais pessoas que sabem o que ele faz. Senão, quem acaba por consumir o produto são as pessoas mais próximas, a mãe, os amigos mais próximos, são quem as pessoas que interagem com aquele produto, se não houver um alcance maior com os anúncios. Então, é que os anúncios ajudam a potenciar, neste caso, este empreendimento, este negócio, para ser mais visível, não é? Sim, gerar conversões, exato. Então, justamente disso vamos a falar, dos benefícios e o impacto que vai ter no negócio. Neste caso, quais são as principais vantagens, vamos a falar assim, de investir em anúncios digitais? Neste caso, para os pequenos negócios. Para os negócios se tornarem grandes, para escalar o negócio. Uma vez que você não investe no seu negócio, o seu negócio tende a morrer. Né? A regra do marketing, né? Não é exatamente uma regra engessada, mas que pelo menos 10% da sua receita líquida seja investida em anúncios. Tem até né, exemplos de grandes marcas, como a Coca-Cola, que quando ela perde vendas, ela ainda investe mais em anúncios, que é para trazer mais consumidores, para mais pessoas conhecerem o produto e acabar por converter mais. Então, assim, para vender, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você não comunica que você existe, as pessoas não sabem que elas podem consumir o seu produto, mesmo que seja o seu vizinho, não sabe que você, por exemplo, se a minha vizinha não souber que eu faço tráfego pago, ela não vai nunca pedir para mim uma proposta, né? Enfim. Exato, exato. Neste caso, falaste de os pequenos negócios que querem tornar-se grandes, não é? Mas se fosse um negócio que está ainda a começar? É o investimento que faz, né? O negócio vai começar, imagina, é uma loja, então ela vai investir no espaço da loja, ela vai investir num funcionário, né? Ela vai investir na decoração e ela vai investir na divulgação, porque se ela não investir em divulgação, as pessoas não vão saber que elas têm que visitar aquela loja, que aquela loja tem alguma coisa que é importante que talvez elas queiram consumir. Então, do mesmo jeito que... Sim, desculpa. Recomendarias, então, fazer esse investimento desde o início? Desde o início, e assim, e escalar esse investimento conforme o lucro for crescendo. Perfeito, perfeito. Não tinha claro essa informação, mas é muito bom ter claro, porque a gente que chega e pergunta: posso fazer investimento agora para anúncios? Achas bem? Tipo, eu nunca soube muito bem como responder nessa pergunta, mas agora fica claro, não é? E como é que os anúncios, neste caso, podem ajudar uma marca nova a ganhar essa visibilidade mais rapidamente? Com testes, né? Campanhas, sim, campanhas no Google, campanhas, assim, negócio local, por exemplo, se for um restaurante, né? Enfim, ele funciona muito bem com o Google, mas também funciona com o Instagram. São testes para ver onde está o público-alvo desse perfil, né? Dessa empresa. E fazer muitos testes, nichar muito bem os anúncios, por exemplo, um restaurante, esse restaurante é mais para casais, é mais para famílias, é mais para crianças, né? Tem alguma coisa ali de diversão, nichar muito bem o público e ser muito assertivo na entrega dos criativos. Então, escalar as campanhas conforme o público-alvo. Perfeito, perfeito. Então, temos que ter atenção não só na parte de segmentar, não é, o público, mas também a parte criativa, a parte do design, para que, vamos a falar assim, para atrair, não é, as pessoas. Sim. E há uma coisa aqui que muita gente pergunta, e já tive clientes também que elas acham isto, a famosa frase: é muito caro
tenho muito medo de investir e depois não ter o retorno. Como podemos mudar essa percepção? O que dirias para este empresário que tem esta ideia de é muito caro? O que é caro? Caro é o que a gente paga e não usa, né? Aquilo é caro, né? Se eu comprar uma bolsa de 2.000 euros e não usar, aquilo foi muito caro. Mas se eu comprar uma bolsa de 2.000 euros e usar durante 20 anos, ela não foi cara, né? É uma analogia com um produto. Mas não é, os anúncios não são um gasto, né? Eles são um investimento. Então, ou seja, você colocar dinheiro em anúncios, que é para multiplicar esse valor. Então, se eu coloco 10 euros no anúncio e vendo 100, o que foi caro? Né? Mesmo que você tenha um custo por clique de 1 euro, não foi caro, você ganhou 90, não é? Então, o anúncio caro, agora a analogia para o anúncio caro, é aquele anúncio que não traz resultado. Se você colocar 10 euros num anúncio e aquele anúncio não te trouxe resultado, realmente ele foi caro. Você perdeu aquele dinheiro, mas teve aprendizado, ok. Né? Muitas vezes acontece também até gerar o aprendizado da campanha e da conta de anúncios. Mas a gente não coloca, ninguém coloca dinheiro em anúncios para perder, né? A gente coloca para ganhar o leilão. Então, os anúncios não são caros, eles são um investimento que vão escalar o seu negócio e fazer com que o seu negócio seja mais conhecido e gere mais resultado. Então, aqui vamos ter que dizer a estes empresários, empreendedores, não tenham medo, é parte do investimento para fazer crescer o seu negócio, não é um gasto. É um investimento. Caro é ficar no mesmo lugar. É caro é não investir, não ter mais consumidores, né? Mais clientes consumindo o seu produto. E neste caso, por exemplo, existe algum valor, algum preço mínimo realista para começar a investir e obter resultados? Olha, existe o valor que as plataformas estabelecem, um mínimo para rodar uma campanha. Né? Então, ali na meta é um dólar, né? Eu converto para 1 euro, porque é muito próximo. No Google, eu acho que até com menos a gente consegue rodar alguma campanha. Mas, para mim, na minha agência, o que eu sugiro para os clientes que chegam no Google, pelo menos 20 euros dia, na meta, pelo menos 10 euros dia. Claro que isso depende da realidade, um pequeno empreendedor, né? Tudo bem começar a rodar campanha com 3 euros dia, 5 euros dia, né? Conforme a disponibilidade de verba que ele tem naquele momento. Mas tem que rodar a campanha, porque conforme tiver o aprendizado dessa campanha, a gente vai ter a assertividade de saber onde mirar aquela verba dele e trazer mais resultados. Pois é verdade. E pronto, quanto mais consigamos investir, mais vamos a captar, mais vamos vender, não é? Exato, é esse o raciocínio. Vamos falar assim como um círculo vicioso. Exato, é isso. Então, pronto, já falamos do valor, do preço, os conceitos que a gente tem, não é? Mas agora vamos falar da parte da estratégia e do planeamento. O que deve ser definido antes de criar uma campanha? Eu já sei, mas imagina aqui um empresário, um empreendedor que ainda não sabe e quer fazer isto provavelmente na vossa conta, não é? São alguns pontos muito importantes, né? É o seu objetivo, você quer vender, você quer mostrar o nome da sua empresa, aumentar a notoriedade, a sua autoridade. Qual o seu objetivo? Você quer entregar um e-book gratuito para aumentar a sua base de seguidores? Tem que definir claramente o objetivo da campanha. É a primeira coisa que eu defino com o cliente. Depois, área de atuação e persona. Você atende mulheres, você atende homens e mulheres, qual é a idade deles, qual é a geolocalização deles, eles estão próximos a você, na sua cidade, no seu país, no mundo, você pode atender o mundo todo, onde está o seu público-alvo? E depois, por último, por os dois últimos, como o seu público-alvo se comunica com você? Ele prefere te mandar um direct? Ele prefere te mandar um WhatsApp? Ele prefere te mandar um e-mail, um formulário, entrar no seu site, não ter contato? O que ele prefere? Como ele se comunica com a sua empresa? É ali que a gente começa. E quais os criativos tiveram mais alcance e mais resultado no seu perfil, Facebook, Instagram, ou enfim, da plataforma que você usa. E pegar essa receita toda e colocar dentro de uma campanha.
e ali analisar os resultados depois que tem um investimento do cliente para atingir essas pessoas que nós conversamos. Então, eu iria nessa ordem de importância: o objetivo, a geolocalização e a persona, e a maneira de comunicar e o criativo. Pronto, imaginemos que aqui um empreendedor já tem feito esta investigação, não é? Mas quais seriam os erros mais comuns que os empreendedores podem cometer no processo? Olha, eu acho que o erro mais comum, que eu vejo muito mesmo, porque as plataformas, elas realmente se esforçam para ser mais intuitivas a cada dia, para que o usuário final faça os anúncios. Mas o que acontece com esses anúncios é que eles não são acompanhados. Então, por exemplo, eu tenho uma agência, eu tenho alguns clientes, enfim, e todos os dias eu começo o meu dia olhando todas as campanhas, todas as métricas importantes daquela campanha, para saber o que eu tenho que otimizar, se existe algum anúncio rejeitado. Hoje mesmo, eu atendo clientes no Canadá. Hoje mesmo, eu acordei porque o fuso horário ali são 7, 8 horas agora com o fim do horário de verão. Deve ter sido mandado ali ontem à tarde para eles, com 3 anúncios rejeitados. Normalmente, o usuário final, ele não sabe o que fazer com aquilo. E eu sei, né? Eu trabalho com a Meta, eu tenho gerente na Meta, então, enfim, olhar aquilo e falar, pronto, está rejeitado. Quem rejeita primeiro é um robô. Então, eu vou olhar por que foi rejeitado e pedir análise pelo motivo que eu acredito que tem que ser. E peço análise. Agora, num segundo momento, por exemplo, se novamente um humano olhou e rejeitou, eu já não mexo nunca mais com aquele anúncio, porque dali gera bloqueio. E o que normalmente os empreendedores que não são, eles são especialistas em outras coisas e acabam por fazer anúncios. Primeiro pode passar ali o tempo, eu já peguei inúmeras contas bloqueadas, porque passou o tempo do apelo do anúncio, passou o tempo do apelo do desbloqueio, e não eram coisas graves. Mas quem faz esse bloqueio, né, se passa o tempo, é um robô. E se o robô bloqueou, o humano nenhum desbloqueia. Vai ter que criar outra página, vai ter que criar outra conta de anúncios, vai ter que criar outro business. Então, assim, ter esse olhar de que precisa cuidar daquela conta e sempre, todos os dias, e estar atento aos e-mails e das mensagens. Porque uma vez uma conta bloqueada, um Facebook bloqueado, pode atrapalhar muito o desempenho dos anúncios, né, por conta do tempo que vai ficar sem rodar. Muito interessante, eu não tinha este conhecimento, é muito bom saber. E pronto, para quem estiver a ver agora esta entrevista, já sabem que aqui a Verônica tem o conhecimento certo para fazer os anúncios. E aqui também entra, já tínhamos falado também em algum momento, o tema dos criativos. Há algum criativo, provavelmente, que influencia ainda mais o desempenho de algum anúncio na campanha? Provavelmente mais o vídeo, ou mais uma imagem? O que achas? É tudo teste, realmente, assim, o que eu tenho visto, assim, existe um movimento de mudança sempre, né, na preferência dos usuários. O que eu tenho visto ultimamente na preferência dos usuários, independente do nicho de mercado que o cliente atende, são anúncios menos fabricados, menos perfeitos, sabe? Anúncios mais reais, pessoas que vendem experiências, elas mostram a experiência para vender o produto e não vendem um produto, né? Por exemplo, eu posso vender um sapato, eu falar, não, olha, eu quero que você compre esse sapato. Não, olha, eu uso esse sapato, olha que legal, eu uso esse tênis e corro com ele todos os dias, 10 quilômetros, olha que legal, e tá, enfim, dividir, quando você divide uma experiência, não parece uma venda, né? Você está numa... Não podemos esquecer que estamos numa rede social, pessoas se conectam com pessoas, então, por trás de cada perfil profissional, cada perfil de empresas, há um humano, e esse humano, ele precisa aparecer para gerar credibilidade para a marca. É muito interessante o que dizes, porque a gente que sigue este podcast vai ver que quase todos os especialistas até agora falam nisso, não esquecer o lado humano, porque Exatamente. Estamos a tentar vender para os humanos, portanto temos que falar como humano. Exato.
Então, e aqui entra muito o tema também de inteligência artificial e muita coisa que eu não critico, mas tampouco vou falar que é Deus, não é? E pronto, vamos continuar aqui o tema, depois vamos lá a falar um bocadinho também de inteligência artificial. Achas que é possível gerir anúncios de forma eficaz sem agência? Apenas, por exemplo, o empreendedor ou apenas com uma formação? Olha, sim, mas precisa estudar muito. Eu acabei até de sair de uma reunião com um cliente, né? E ele falou: olha, eu geria os meus anúncios e eu ficava um dia inteiro para aquilo. Eu tinha que ficar um dia inteiro, eu precisava ver o vídeo todo de novo, porque, né, é uma vez por semana que eu conseguia fazer. E eu, enfim, aquilo me tomava um tempo e não tinha eficácia do que tem uma agência. É possível? Se talvez uma empresa menor que consiga, tenha esse tempo disponível, eu só dou um conselho: estude muito. Mas estude todos os dias, porque tudo muda muito rápido no tráfego pago, no marketing, nas plataformas, enfim. Então, esteja sempre atualizado. Temos que estar, isso mesmo, temos que estar sempre atualizados, não? E isso muda muito, tipo, pode mudar uma, duas, três vezes no mesmo mês, e não, temos que estar sempre atentos às notícias, não é? Também o que acontece. E pronto, isto vamos agora com a parte do investimento, que já tínhamos falado, pode ser caro, mas é um investimento. Como pode a pessoa medir o retorno do investimento em publicidade? Por exemplo, quais seriam as métricas mais importantes para a Verônica, por exemplo? Bom, depende do objetivo, mas vamos imaginar que o objetivo são as vendas, né? A conversão em vendas. O objetivo é converter em vendas. Então, eu tenho que ali investir, eu tenho que ter um ROAS, né? O ROAS é o investimento da publicidade, né? Ele é aquela divisão entre o que você investiu e o que você ganhou. Então, você precisa colocar ali na ponta do lápis o que você investiu, o que você ganhou. O saldo tem que ser positivo. É assim. E tem uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, que eu preciso muito sempre estar próxima a eles e saber os resultados, porque eu tenho 1 milhão de métricas na minha frente, 1 milhão de números. Eu consigo olhar para uma campanha e falar: essa campanha tá a entregar para o público-alvo, tá a ter engajamento, tá a rodar bem. Mas se ela não está a converter, ela não é uma boa campanha. Se ela não gera o lucro para o meu cliente, ela não é uma boa campanha. Então, não importa se tem um CTR de 10%, né, que é a eficiência do anúncio perante os usuários. Não importa. Se ela não vende, se ela não converte, ela não é uma campanha boa para o meu cliente. Então, aí temos que ter atenção dessa conexão, de falar da comunicação com o cliente para ter conhecimento exatamente do que se pretende, do objetivo, não é? De ver o resultado no papel verdadeiramente. Sim. Perfeito. Então, nesse caso, quanto tempo leva normalmente uma campanha a começar a ter resultados? Isso depende muito do produto, né? Do valor do produto, de como o produto ele é apresentado no princípio. Nós temos muito ali os lançamentos digitais. Os lançamentos digitais, eles começam, às vezes, um mês e meio antes, a aquecer o público até ter o resultado final, que é a abertura do carrinho e começar efetivamente a vender. Mas sim, nós temos indícios ali nas métricas, como o CTR, o CPC, né, o custo por clique, o alcance, o engajamento, o número de cliques, de mensagens. A gente já consegue entender ali o quão eficiente é aquele anúncio para aquele público-alvo, né? As pessoas se interessam. Sim, um tempo, eu não consigo dar um tempo, mas eu sugiro sempre aos meus clientes ali, em um mês a gente consegue saber a direção a seguir. Mais uns 3 meses para começar a ter o retorno, que é o objetivo que o cliente quer atingir. Então, eu quero aumentar 20% as vendas do meu produto. Então, sim, ali no primeiro mês a gente tira algum aprendizado e leva para os outros meses para chegar à métrica que ele deseja ali, né? Sempre com um estudo da verba para chegar aos 20%, porque sempre tem
uma verba ideal para isso. Uhum. E eu estou aqui a pensar justamente aquilo que tens mencionado. Eu já tinha ouvido que, por exemplo, a IA de Meta, que analisa os anúncios e tudo, demora tipo 3 dias, uma vez lançado o anúncio. Tens que esperar como 3 dias para começar a ver um resultado, tipo, analisar. É certo isto? É uma média de 2 dias. A gente não costuma, a gente coloca essa métrica, essa meta, né? Esse período ali como uma lei no tráfego pago de 2 dias. Mas já dá para ter ideia ali lá no primeiro dia se o anúncio vai decolar ou não vai, se ele vai entregar ou não vai. Mas sim, para termos métricas completas, né? 48 horas inteiras de análise, é o ideal para a gente olhar aquilo e falar, não, olha, eu preciso mexer, eu deixo continuar. Já no Google são 15 dias. No Google a gente espera 15 dias para começar a fazer otimizações importantes ali, que é o tempo de aprendizado da plataforma. E outra pergunta que tem feito alguém que fez para mim há pouco, quando alguém esta pessoa estava a apagar, voltar não apagar, vamos falar assim, a desconectar e a conectar novamente o anúncio, tipo, estava assim, na metade, não ativa. não é? Ativar e desativar, não é? E estava tipo a ativar, desativar, desativava na noite, voltava no dia seguinte a ativar. Isto afeta? Afeta, Não, afeta muito. Afeta muito. É verdade. Você está a cortar o aprendizado, né? Acaba o aprendizado e aí volta do zero de novo, para o aprendizado, volta do zero de novo. Então está sempre a começar, a entrega. E não ajuda muito. Então, fiz bem em falar que não fiz isso. Existem regras automatizadas, mas aí já é uma coisa bem específica das duas plataformas, tem o Google e a Meta, que nós conseguimos diminuir a entrega de orçamento naquele período que nós percebemos que a interação é menor. Então, por exemplo, eu tenho, aos fins de semana, a minha cliente vende uma mentoria para empresas, aos fins de semana o RH não está à procura daquela mentoria. Então, dá para diminuir, diminui 90% essa verba aos fins de semana, mas não para a campanha. Então, ali a campanha continua, investe menos, mas ela continua. Depois então, a verba distribuída mais. É questão de não desativar, mantenham a sua campanha, continuem lá, mas não. Ela está sempre a começar do zero, sempre a começar do zero. É isso. Pois. E aqui vai outra pergunta. Em que momento nós sabemos que já é momento de aumentar o orçamento? Olha, as plataformas vivem dando os avisos que elas querem que aumente o orçamento e se deixar, elas vão com todo o nosso orçamento, todo o nosso dinheiro, porque se coloca 100, elas querem 200, enfim. Mas isso né, enfim, eu nem sugiro que sigam essas orientações das plataformas, que eu mesma já tive péssimos resultados com uma verba que a plataforma me sugeria. No Google, eu tinha uma campanha com eram 100 reais, era uma campanha do Brasil, me sugeriu R$190 dia, o cliente tinha, eu coloquei. A campanha parou e nunca mais entregou. É assim, era uma campanha que vendia. Eu nunca me arrependi tanto de ter seguido uma recomendação do Google, do próprio Google. Mas, enfim, espero que seja uma exceção, né? Nunca mais aconteça com ninguém isso, porque eu realmente fiquei assustada. Mas a hora que nós vemos é a hora do resultado. Se nós temos resultado, a gente começamos a investir mais, ou duplica a campanha e faz uma campanha parecida com outro público para entregar o mesmo, né? Talvez nem mexa naquela campanha que está dando certo. Eu sou a favor de nunca mexer por causa dessa história de uma campanha que dá certo. Se ela está a performar, isso para qualquer empreendedor que comece a mexer nos anúncios, uma campanha que está a performar, deixa ela. Duplica a campanha, mexe na outra campanha, essa que está performando, não mexa nunca. E ali sim faço os testes. Ali muda o público, ali aumenta a verba, ali faz o que é necessário fazer.
Mas o momento é quando nós vemos resultado, né? Quando nós vemos resultado, é hora de falar, investe mais. Ou, por exemplo, a gente tem uma verba muito pequena, 1 euro, 2 euros dia. E mesmo com 1 euro, 2 euros, nós vemos cliques, vemos, não, são 10 cliques, olha, gera até conversão. Né? Então, olha, pronto, se a gente colocar ali uns 5 euros, 10 euros dia, essa campanha vai performar muito melhor, trazer muito mais resultado. Então, são algumas situações que têm que ser analisadas caso a caso, né? Não tem uma regra geral. Ok. É muito bom saber porque, pronto, também as recomendações às vezes não são muito boas. E já tive também a experiência com o Meta. Pois. Aumenta o orçamento e não vejo nada. E que a campanha, as pessoas ficam muito preocupadas, minha campanha não sai do aprendizado. Tudo bem, ela está gerando resultado, deixa ela aprendendo. Gera conversão, deixa aprendendo, não tem problema. E neste caso, o que tem que fazer a pessoa quando vê que a sua campanha não está a funcionar? Não tem que insistir, tem que otimizar, tem que começar do zero. O que podemos fazer? Eu começo em camadas. Eu começo das camadas menos importantes para as mais importantes. Um bom criativo e um bom copy viram o jogo de qualquer campanha, ou quase qualquer campanha. Né? Um bom criativo e um bom copy. Então, o que eu falo para os meus clientes? Olha, essa campanha já esteve até a performar, não performa mais. Vamos trocar totalmente os criativos. Então, se é um criativo que só tinha, se é uma campanha que performava muito bem, o vídeo parou de performar, olha, carrossel estático, mantemos o vídeo também, mas o carrossel estático, vamos tentar alguma coisa com inteligência artificial, vamos tentar maneiras diferentes, né, de colocar uma promoção. Então, assim, ao invés de falar 50%, fala que é o dobro coloca os dois para ver com que o público reage melhor. Nada disso deu certo, pode acontecer. Aí a gente entra para o orçamento e para o público. Primeiro, orçamento, tenta aumentar um pouco o orçamento. Não deu certo, duplica a campanha, aí sim, duplica a campanha, vai para outro público, tenta outro público. Olha, se nada disso deu certo, sim, aí paramos a campanha e reestudamos objetivos, reestudamos tudo, públicos, criativos, analisa tudo de uma conta de anúncios e vê qual foi o criativo que mais deu certo em todo o período daquela conta de anúncios e começa do zero. É pelo menos o que eu faço. Então, não desistir da primeira, não é? Começar... Não, porque é uma campanha que ela já está rodando, ela já tem aprendizado, né? Ela já é uma campanha que ela tem uma bagagem ali que ela pode trazer coisas boas. Mesmo tentar... Muitas vezes, o que eu faço, para não deixar a meta privilegiar algum criativo ou privilegiar algum público, eu sou muito minimalista nas minhas campanhas, eu gosto muito de uma campanha limpa. Então, normalmente eu gosto de um objetivo, que só pode um mesmo, um público e um criativo. Porque às vezes nós colocamos ali 3, 4 criativos, eu cheguei a colocar 20 criativos em uma campanha de lançamento. E a meta realmente privilegia um deles, e os outros ficam sem chance. Então, eu já fiz, nesse mesmo cliente, coloquei 20 numa conta de anúncios, numa campanha, não gostei do resultado. No outro lançamento, eu fiz uma campanha para cada criativo, para que todos tivessem chance de entrega com a mesma verba. Ok, muito bem, nesse sentido. Já temos mais claro, então, o panorama dos anúncios, não é? Que conselhos darias para quem está a começar? Por exemplo, um marketer, um especialista em marketing, mas está a começar só agora com o tema dos anúncios pagos. E qual seria a tua recomendação? Estudar muito. Estudar muito e ir até a biblioteca de anúncios de cada plataforma. A Meta tem, o Google tem. Estudar o nicho de mercado que ele gostaria, que ele tem como alvo atender, para entender o que o mercado está a fazer, o que está a dar certo no mercado, para ele trazer para a realidade dele. E estudar a forma de como subir uma campanha, estudar a ferramenta, né? A ferramenta é muito importante, porque sem ela os anúncios não rodam. Mas é sempre estudar, investigar, entender o que dá certo no mercado nesse momento e aplicar para a realidade. Aqui é mesmo importante porque a ferramenta, mesmo que seja muito intuitiva e tudo, há partes que precisam de certo conhecimento técnico, não é?
Eu falo que é um mundo, né? Ali é um mundo. Assim, eu mexo com essa ferramenta há anos, 5, 6 anos, e sim, sempre tem alguma atualização e alguma parte desse mundo que eu ainda não explorei, mas exploro depois. E aqui, na tua opinião, quais são vamos falar assim, os setores, os mercados que podem se beneficiar ainda mais destas plataformas do Meta, do Google? Hoje em dia se fala muito nos produtos digitais, nos cursos, né, na saúde, beleza, a gastronomia, mas eu acho que o que mais, na minha opinião, o que mais se beneficia é aquele que sabe conversar com o público-alvo. Né? Tem clientes de áreas inóspitas que nós nem imaginávamos que podiam fazer sucesso e de repente fazem. Acompanho um perfil que é um enfermeiro que dá dicas e conta histórias, né, da empatia que ele tem com aquilo. É maravilhoso, né? E o que ele faz? Ele se comunica com o público-alvo dele. Então, eu não falaria um nicho de mercado, eu falaria, entenda o que o seu público-alvo quer, entregue o ouro para ele, porque só quando a lei da reciprocidade ela é imbatível. Quando você entrega algo a alguma pessoa, ela tende a retribuir a você, e aí assim você vai conseguir o seu objetivo. Então, são lições que temos da vida para os anúncios pagos, né? Gente, afinal de contas, estamos a falar de humanos nas duas extremidades, né? Só tem os anúncios no meio. Exatamente. E como vês o papel da inteligência artificial, neste caso, desculpa, na otimização de campanhas? Eu, sinceramente, ainda não gosto. Sinceramente, eu ainda não uso. Tanto o Google quanto a Meta tem. Já usei, o do Google ainda é um pouco mais recente que o da Meta já tem o Advantage há muito tempo. Já usei algumas vezes, fiz o teste com contas de anúncios com um aprendizado muito grande, com pouco aprendizado. Acaba por entregar, eu acredito que ela ainda não conseguiu achar a calibrar o público direito, e ela acaba por entregar campanhas que tem que ir só para mulheres, acabam indo para homens, campanhas que tem que ir só para crianças, né, para mães, acabam indo para as crianças. Então, eu pessoalmente, hoje eu não tenho usado, eu já usei, hoje eu não tenho usado, porque acaba por entregar pessoas que não interessam e gerar cliques vazios. Mas, sim, um dia eu acredito que isso é uma fase de aprendizado, toda inteligência artificial precisa de dados, eles estão colhendo esses dados, em algum momento isso vai funcionar. E aqui vou fazer outra pergunta sobre, não sei se já tem subido sobre Andrômeda, é uma nova IA de Meta, não é? Uhum. Há alguma diferença com este do Advantage? É tudo, a inteligência está tudo ali no aprendizado do algoritmo, no comportamento da plataforma. Ele analisa mais as palavras-chave, analisa mais os criativos. Então, sim, mesmo que eu coloque ali na minha campanha, homens e mulheres, não tenho tanto risco de, né, só mulheres, por exemplo, com mais de 30, ali eu não tenho tanto risco de aparecer para homens, mas o que acontece com a Andrômeda? Ela vai lá e analisa o meu criativo, e ali no meu criativo ele junta o meu público e entrega, mais assertivo né, para ser mais assertivo nessa entrega. Então, é isso que nós esperamos. Cada dia mais o criativo e o copy tem importância dentro das campanhas. É isso. Ok, sim, porque já tinha ouvido um bocadinho sobre Andrômeda e não ficava muito claro ainda. Acho que ainda faz falta informação sobre esta nova IA. Eu acho que nem eles, eu acho que eles também têm esse sentimento sobre Andrômeda. Então, pronto, pois, inteligência artificial, temos que lidar com isso todos os dias agora, não é? Isso. Acreditas que o futuro da publicidade vai ser totalmente automatizado? Ou ainda vai haver espaço para estratégia humana, como antes? Olha, eu acho que o humano vai perder o espaço que tem hoje.
mas nunca vai deixar de ter um humano entre a inteligência e o outro humano. Sempre vai precisar de um humano para olhar o alcance, o CTR, o CPC, ver se está bom, se tem clique, se converteu, para falar com o humano do outro lado e ver se realmente aquela venda converteu, se houve venda, se aquele outro ser humano que comprou pagou. Enfim, eu acho que facilita muito, como facilita agora na gestão de redes sociais. Fazer um copy é muito mais fácil com o ChatGPT do que era há 2 anos atrás. Né? Enfim, você pode fazer um copy em chinês, se quiser hoje, né? Eu não falo chinês, pelo menos não sei se você fala, mas se eu arrumar um cliente chinês, eu falo, olha, eu faço o seu copy em inglês, português, chinês, né? Porque o chat GPT me ajuda. Mas o que acontece? Sempre vai precisar de um humano, por exemplo, lá no inglês e português, eu vou olhar e falar, olha, isso, né, não tá, eu preciso ajustar, isso foi bom, me deu uma ideia muito boa, me trouxe, né, me poupou muito tempo, mas eu preciso ajustar para entregar para o meu cliente. Então, sempre vai precisar de um humano para fazer essa curadoria, para entender se aquilo é realmente o que eu preciso entregar para o produto final. É muito importante isso que mencionas, porque é uma coisa que falo muito também com meus clientes, tipo, já tive a oportunidade de gente dizer, não, mas isto faz inteligência artificial. Não, porque a inteligência artificial ainda precisa da nossa correção, ainda precisa, pronto, para que chegue ao ponto de já não precisar de nós, acho que nesse momento já podemos falar de tipo, adeus a tudo. Por exemplo, se você faz uma pergunta ao ChatGPT, que é o mais usado, que as pessoas mais conhecem, você perguntar qual a porcentagem de portugueses que moram na Espanha, ele vai buscar qualquer informação, mesmo que não seja correta, porque ele é programado para dar números. Se eu pedir um número, ele vai me dar um número. Agora, se eu faço uma pergunta que é um número, eu tenho que pedir a fonte. Falar, me traga a fonte, porque eu preciso entender se esse número que ele traz. Então, ele não é programado para dizer que não sabe. Então, se nós perguntarmos alguma coisa, né, ou pedirmos algo à inteligência artificial que ela não saiba, ela vai buscar qualquer coisa. Acho que todo mundo já teve essa experiência com inteligência artificial de perguntar uma coisa e vir outra, né? Então, sempre vai precisar de um humano para olhar e falar, olha, realmente isso é o que eu pedi, isso não é. Mesmo os copies, né? Eu falo, faça 10 copies da área, né, do nicho X. Não é que assim, faça 10 copies e aquilo vai direto para o meu cliente. Não, eu tenho que olhar os 10 copies, revisar os 10 copies, pedir para ele melhorar os 10 copies, até lapidar de um jeito que eu acho que pode ser entregue ao cliente. Uhum. É engraçado porque até agora eu estou a trabalhar no calendário de novembro para um cliente e os copies preciso mesmo de estar a editar eu mesma, porque mesmo que eu coloquei, tipo, não, é português de Portugal, continua a misturar, tipo, com Brasil, com... Exatamente. É isso. E já por último, esta já é a nossa última pergunta, que mensagem deixarias para para estes empreendedores que têm medo de investir na publicidade digital? Olha, invistam. Se quiserem investir sozinhos, estudem. Porque a hora que o empreendedor enxergar o crescimento que uma publicidade digital traz para o negócio dele, ele não vai mais querer parar de fazer. Então, assim, se quiser fazer sozinho, perfeito, né? Se tiver tempo para estudar e conseguir investir esse tempo nisso, mas faça, porque uma empresa que não investe em divulgação está fadada a morrer. Então, vamos investir no crescimento e não no retrocesso. Ok, perfeito. Então, não ter medo é parte do crescimento, temos que arriscar um bocadinho, né? Um bocadinho, e aqui, pronto, é isso. A gente que estiver, não quer investir por conta própria, pode ligar, pode comunicar-se com Verônica, não é? Queres falar um bocadinho? Tens cursos neste momento? Tens alguma coisa que estés a apresentar? Ou... Não, eu não vendo cursos. Eu tenho uma agência de tráfego pago mesmo, que é especializada em tráfego pago, chama BK Agency.
Eu tenho o meu site, que é veronicakramer.net. O Kramer, acho que depois fica ali escrito em algum lugar para não, né? Tem o meu Instagram, que é o @veronicakramer.mktdigital. E convido a todos a seguir. Eu sempre coloco ali um conteúdo de valor, um conteúdo que dá dicas mesmo para um empreendedor que quer fazer sozinho, ou se quiser contratar os meus serviços, também é muito bem-vindo na minha agência. Muito bem, Verônica, muito obrigada. Todos os dados vão estar na descrição deste vídeo em YouTube e também no Instagram, que estou a partilhar pequenos resumos desta entrevista. Vão encontrar os dados de Verônica lá embaixo, então qualquer pergunta, dúvida que tenham, ou propriamente também os serviços que precisem dela, vão poder contactar diretamente lá. Muito obrigada, Verônica, novamente, por esta oportunidade, por ter falado comigo de um tema tão importante para os empreendedores e também para a gente que está a começar no marketing, não é? Que também está a aprender e precisa de conhecimento de quem já tem tempo e experiência na área. Muito obrigada e pronto. Eu que agradeço, Andréia, obrigada por essa conversa tão enriquecedora aqui, de clarear, né, esclarecer muitas dúvidas ali dos novos empreendedores, e espero ter ajudado. Muito obrigada. Então, pronto, gente, fica lá, podem continuar a seguir o nosso podcast Fresh Fruit Talks, estamos todas as semanas, vamos a tentar a publicar ainda mais. Agora é 2 vezes por mês, mas vamos a tentar a chamar mais gente para dar mais luz, né? Dar mais luz nesta área do marketing. E pronto, muito obrigada por estar neste programa. Até logo.